O sol rachava a terra seca quando Antônio Fagundes ergueu o rifle e mirou nos olhos dourados do cachorro Caramelo. O animal não rosnou, não fugiu. Apenas olhou para o comerciante português com aquela serenidade antiga dos bichos que conhecem a maldade dos homens. Atrás dele, 3 crianças órfãs se encolheram contra os caixotes de rapadura, seus olhinhos amendoados refletindo um terror que já conheciam bem demais. "Sai daí, maldito sarnento!" gritou Fagundes, o suor escorrendo pela testa gorda. "Esse pedaço da feira é meu! Paguei bom dinheiro ao prefeito!" O cachorro não se moveu. Há 2 anos protegia aquelas crianças naquele cantinho da feira de Juazeiro, onde elas dormiam entre os sacos de farinha e sobreviviam das sobras que os feirantes jogavam fora. Zezinho, de 8 anos, Mariinha, de 6, e o pequeno Tonho, que mal completara 4. Órfãos da seca de 1922, encontraram no vira-lata Caramelo o pai e a mãe que o destino lhes roubou. "Vai embora, seu desgramado!" Fagundes cuspiu no chão. "Vocês estão espantando minha clientela. Ninguém quer comprar perto de menino sujo e cachorro fedorento." Mas o cão permaneceu firme, como um soldado guardando seu posto. Seus pelos dourados brilhavam sob o sol inclemente e uma cicatriz antiga cortava seu focinho. Lembrança de quando salvou Mariinha de uma cobra cascavel. As crianças o chamavam de Dourado, mas todo mundo na feira conhecia apenas como o cachorro das crianças. Fagundes rosnou baixo. Era dono de 3 barracas no Mercado Central. Vendia tecidos finos, trazidos de Recife, e cobrava preços que poucos sertanejos podiam pagar. Mas aquele pedaço da feira, estratégico na entrada principal, seria perfeito para expandir seus negócios. Só precisava se livrar daqueles estorbos. "Última chance", bradou, armando o rifle. Dourado apenas abaixou a cabeça, colocando-se mais próximo das crianças, como um escudo dourado contra a crueldade do mundo. O tiro ecoou pela feira, como um trovão em céu limpo. O sangue escorreu lento pela poeira amarela, misturando-se aos grãos de areia que o vento da caatinga soprava sem piedade. Dourado jazia imóvel, os olhos dourados ainda abertos, fixos no céu sem nuvens, como se buscasse entender por que os homens, às vezes, se tornavam piores que as próprias feras do sertão. Zezinho gritou primeiro, um berro agudo que cortou o burburinho da feira como navalha afiada. Mariinha e Tonho se agarraram ao corpinho quente do cão, as lágrimas lavando a poeira de seus rostinhos magros. Por todo o mercado, feirantes e compradores pararam suas atividades, voltando os olhos para aquela cena que parecia mais cruel que qualquer seca ou tempestade. "Pronto!" Fagundes limpou o rifle com um pano sujo. "Agora vocês 3 some daqui. Vai procurar outro canto para fazer ninho." Seu Severino, vendedor de rapadura da barraca ao lado, cuspiu no chão com nojo. "Antônio, pelo amor de Deus, era só um cachorro manso." "Manso uma ova", retrucou Fagundes, guardando a arma. "Bicho vadio só serve para atrair doença e afugentar cliente decente. Fiz um favor para esta feira." Dona Conceição, que vendia farinha de mandioca há 30 anos naquele local, fez o sinal da cruz. "Homem sem alma, esse cachorro nunca fez mal a ninguém, só protegia as crianças." "Protegia o quê?" Fagundes riu alto. "Eram todos uns vagabundos. Agora quero ver se algum miserável tem coragem de plantar barraca no meu lugar." As palavras ecoaram pela feira como blasfêmia em dia santo. Muitos ali conheciam a história das crianças. Sabiam como Dourado as encontrara ainda bebês, abandonadas numa noite fria de inverno. O cachorro Caramelo latira a noite toda, até que Dona Rosa, a parteira, descobrisse os pequenos quase mortos de fome. Desde então ele se tornara guardião, protetor e família daqueles órfãos do destino. Zezinho ergueu os olhos vermelhos de choro. "O senhor matou nosso pai?" Fagundes gargalhou. "Pai? Um vira-lata sarnento? Vocês são mais burros do que eu pensava." Foi então que alguém sussurrou um nome no meio da multidão.
Um nome que fazia o sangue gelar nas veias dos homens maus e aquecer o coração dos oprimidos. Um nome que corria pelos 4 cantos do sertão como o vento quente da caatinga. Lampião tá chegando na cidade. A notícia voou pela feira como urubu farejando carniça. Lampião estava a 2 léguas de Juazeiro, vindo pela estrada do Crato com seu bando completo. Alguns diziam que era apenas passagem. O rei do cangaço seguindo para Pernambuco, onde tinha contas a acertar. Outros sussurravam que ele vinha cobrar um favor do coronel Antônio Pereira, que lhe devia proteção desde o ano passado. Antônio Fagundes sentiu um arrepio subir pela espinha, mas disfarçou com uma risada forçada. E daí que o cangaceiro vem aí? Lampião não se mete com gente de bem, comerciante honesto que paga seus impostos. Mas seu Severino balançou a cabeça devagar. Antônio, tu não conhece as histórias. Lampião não gosta de covarde que maltrata animal e criança. Conversa de velho. Fagundes cuspiu, mas sua voz tremia ligeiramente. Cangaceiro tem mais o que fazer do que se importar com cachorro morto. As crianças ainda choravam sobre o corpo de Dourado, quando Padre Joaquim chegou correndo, a batina preta esvoaçando no vento. O vigário era homem bondoso, conhecido por proteger os desvalidos e enfrentar os poderosos quando necessário. Ajoelhou-se ao lado dos pequenos, fazendo o sinal da cruz sobre o animal morto. Descanse em paz, criatura de Deus, murmurou baixinho. Depois, ergueu os olhos para Fagundes, e neles havia uma tristeza profunda. Antônio, que alma dura você tem. Este cão era uma bênção para estas crianças. Padre, não misture religião com meus negócios, rosnou o comerciante. Deus não se importa com cachorro vadio. Deus se importa com todas as suas criaturas, especialmente aquelas que protegem os inocentes, replicou o Padre Joaquim com firmeza. E ele vê tudo, meu filho, tudo. Um vento estranho soprou pela feira naquele momento, levantando redemoinhos de poeira que dançaram entre as barracas como fantasmas inquietos. Algumas pessoas fizeram o sinal da cruz. No sertão, ventos súbitos eram presságios de mudança, nem sempre boa. Foi quando apareceu na entrada da feira uma figura que fez todos os corações dispararem. Um homem alto, magro, usando chapéu de couro e alpercatas gastas, um rifle Winchester pendurado nas costas. Tinha cicatrizes no rosto e olhos que pareciam enxergar a alma das pessoas. Não era Lampião, mas todos sabiam quem era. Antônio Silvino, o último dos grandes cangaceiros antigos, caminhava devagar entre as barracas, observando tudo com atenção de gavião. Antônio Silvino parou diante da cena, seus olhos percorrendo o sangue na poeira, as crianças chorando e o corpo imóvel de Dourado. O silêncio que se fez na feira era tão denso que se podia ouvir o zumbido das moscas varejeiras que já começavam a cercar o animal morto. O cangaceiro tirou o chapéu de couro, fazendo uma breve oração. Depois fitou Fagundes com um olhar que fazia lembrar serpente prestes a dar o bote. Quem matou este cachorro? Perguntou a voz calma, como água parada, mais perigosa que qualquer grito. Fagundes engoliu seco, mas tentou manter a pose. Fui eu mesmo e não me arrependo. Bicho estava atrapalhando meus negócios. Seus negócios? Repetiu Silvino, como se degustasse as palavras. E que negócios são esses que precisam da morte de um animal indefeso? Quero expandir minha barraca. Comprei este pedaço legal com papel passado. Tenho meus direitos. Antônio Silvino caminhou devagar até as crianças, ajoelhou-se e passou a mão na cabeça de Zezinho com gentileza surpreendente para um homem considerado bandido temido. Como era o nome dele, menino? Dourado, seu moço, soluçou o garoto. Ele cuidava da gente desde pequenininhos. Dourado, murmurou o cangaceiro. Nome bonito para um bicho corajoso. Ergueu-se lentamente, os olhos voltando para Fagundes. Sabe o que eu vi quando cheguei aqui? Vi 3 crianças chorando sobre o corpo do único pai que conheceram. Vi um homem rico matando por ganância o que não tinha preço. Escute aqui, cangaceiro.
Fagundes inflou o peito, fingindo coragem que não sentia. Eu não quebro lei nenhuma. Matei um vira-lata, não um cristão. Cristão? Silvino sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Tem muito cristão por aí que não vale nem a sola da pata deste cachorro. A multidão observava tensa. Antônio Silvino era respeitado até pelos inimigos. Diferente de outros cangaceiros, nunca matara por prazer, apenas por necessidade ou justiça. Suas palavras tinham peso de sentença nos rincões do sertão. Vou lhe dar um conselho, comerciante, disse Silvino, colocando devagar o chapéu de volta na cabeça. Quando o Lampião chegar, e ele já deve estar chegando, seria bom ter uma explicação melhor que essa, porque o capitão não gosta de homem que faz maldade com bicho e criança. Fagundes empalideceu. Lampião? Que tem Lampião com isso? Tem que notícia voa ligeiro no sertão, amigo. E algumas notícias deixam certos homens muito irritados. O tropel dos cavalos ecoou na tarde quente como tambores de guerra distante. Primeiro apareceram na poeira do horizonte como miragem, depois ganharam forma, 20 homens montados, rifles brilhando ao sol, chapéus de couro e cartucheiras cruzadas no peito. À frente, numa égua alazã, vinha o próprio Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o rei do cangaço. A feira de Juazeiro se transformou num formigueiro assustado. Comerciantes correram para fechar suas barracas, mulheres pegaram os filhos no colo e se esconderam. Homens procuraram saídas discretas. Mas muitos ficaram, curiosos para ver o que aconteceria. Lampião raramente vinha às cidades grandes sem motivo especial. Fagundes sentiu as pernas bambearem quando viu o cangaceiro desmontar com agilidade felina. Lampião era menor do que imaginara, magro, nervoso, com olhos claros que pareciam enxergar através das pessoas. Usava óculos redondos que lhe davam ar quase professoral, mas as armas e cicatrizes lembravam a todos que estavam diante do homem mais temido do Nordeste. Antônio Silvino! Lampião abriu um sorriso ao ver o outro cangaceiro. Que prazer encontrar um irmão de luta! Os dois se abraçaram com respeito mútuo. Eram inimigos em alguns territórios, mas havia entre eles o reconhecimento de homens que escolheram o mesmo destino árduo. Maria Bonita desceu de sua égua, os cabelos negros presos com fitas coloridas, o olhar altivo de quem nasceu para ser rainha. Que foi que aconteceu aqui? Perguntou Lampião, notando a tensão no ar e os olhares temerosos. Silvino apontou para Dourado. Um comerciante matou este cachorro, que cuidava de 3 órfãos, por ganância. Os olhos de Lampião se estreitaram perigosamente. Ele se aproximou do animal morto, observou as crianças ainda chorando, depois ergueu a cabeça procurando o culpado. Fagundes tentou se esconder atrás de uma pilha de sacos de feijão, mas um dos cangaceiros o apontou. Aquele ali, capitão, o gordo de camisa branca. Lampião caminhou devagar na direção do comerciante, os passos ecoando no silêncio tenso da feira. Cada pegada levantava pequenas nuvens de poeira dourada, a mesma cor do pelo de Dourado. Maria Bonita o acompanhou, a mão descansando no cabo do punhal. Então foi você que matou o cachorro? A voz de Lampião era baixa, controlada, mais assustadora que qualquer grito. Eu tinha meus direitos, gaguejou Fagundes. Paguei pela terra, queria expandir o negócio. Expandir o negócio matando um bicho que só protegia criança órfã? Era só um vira-lata. Lampião parou bem na frente do comerciante, tão próximo que Fagundes podia sentir seu hálito. Só um vira-lata? Sabe o que eu vejo quando olho para você, seu português desgraçado? Vejo um homem que tem tudo na vida e ainda quer mais, continuou Lampião, a voz cortante como lâmina afiada. Casa grande, barriga cheia, dinheiro no bolso. Mas não se contentou. Quis tirar o único amparo de 3 crianças que não têm nada no mundo além de um cachorro velho. Fagundes tremia como folha ao vento. Capitão Lampião, eu posso explicar. Posso compensar. Compensar?
Lampião riu, mas era uma risada sem alegria. Como é que compensa a morte de quem protegia inocente? Me diz aí, seu ganancioso. Maria Bonita se aproximou das crianças, ajoelhou-se ao lado delas e começou a acariciar os cabelos de Mariinha com ternura maternal. Pobres anjinhos, ficaram sozinhos no mundo agora. Zezinho, o mais velho, enxugou as lágrimas e olhou direto para Lampião. Seu moço, Dourado nunca fez mal a ninguém. Ele até salvou a Mariinha de cobra uma vez. E sempre dividia a comida com a gente quando achava alguma coisa. Dividia a comida, repetiu Lampião pensativo. Um bicho que sabia dividir e um homem que só sabe tomar. Voltou-se para Fagundes. Onde estão suas outras barracas? Ali no mercado central, balbuciou o comerciante, apontando com o dedo trêmulo para os sobrados ao fundo da praça. Lampião assentiu devagar, como quem toma uma decisão importante. Corisco, Joca, levem 10 homens e vão dar uma olhada nas propriedades deste senhor. Quero saber que tipo de comércio ele faz. Os 2 cangaceiros saíram correndo com seus comandados. Fagundes sentiu o suor escorrer pelas costas. Sabia que seus negócios não resistiriam a uma investigação séria. Vendia tecidos roubados de comboios, cobrava preços abusivos de produtos básicos e tinha acordo com atravessadores que exploravam os pequenos produtores rurais. Capitão, murmurou o padre Joaquim se aproximando com cautela, este homem tem família, uma esposa e 2 filhos pequenos. Padre, respondeu Lampião com respeito, sempre respeitara os homens de batina. Família é coisa sagrada mesmo. Por isso mesmo não entendo como um pai de família mata o pai de família de outros. Pai de família? Fagundes tentou protestar. Era só um cachorro. Cale a boca, trovejou Lampião. Para essas crianças aquele cachorro era pai, mãe, irmão e protetor. Era toda a família que tinham no mundo. E você matou por quê? Para ganhar uns trocados a mais. O silêncio desceu pesado sobre a feira. Até os urubus pararam de voar, pousando nas árvores secas como juízes negros esperando o veredito. Corisco voltou correndo, o rosto vermelho de indignação. Atrás dele vinham os outros cangaceiros carregando sacos e caixas das barracas de Fagundes. Capitão! O senhor não vai acreditar no que encontramos. Fala, Corisco. Este desgraçado tem estoque de farinha escondida. 2 toneladas guardadas num depósito, esperando o preço subir na época da seca. Corisco cuspiu no chão com nojo. Enquanto isso, tem família passando fome aqui na feira. E tem mais, gritou Joca, erguendo um papel. Encontrei um caderno com as contas. Ele empresta dinheiro com juros de 50% ao mês. Tá sugando o sangue dos pobres. Lampião fechou os punhos. A multidão começou a murmurar. Farinha escondida em época de carestia era crime imperdoável no sertão. Significava que o comerciante especulava com a fome do povo enquanto fingia ser homem honesto. Isso não é verdade, protestou Fagundes desesperado. Eu guardo farinha para emergência. É legal. Legal! Lampião se aproximou ainda mais, os óculos brilhando sob o sol. Me diga uma coisa, seu agiota maldito. Quando foi a última vez que você deu um prato de comida para criança com fome? Fagundes abriu e fechou a boca como peixe fora d'água, sem conseguir responder. E quando foi a última vez que você perdoou uma dívida de gente necessitada? Insistiu o cangaceiro. Novamente silêncio. Maria Bonita se levantou, deixando as crianças com o padre Joaquim. Virgulino, esse homem tem alma podre. Mata quem protege inocente e ainda especula com a fome do povo. Eu sei, Maria. Lampião tirou os óculos, limpou devagar com um pano, depois os recolocou. Era um gesto que todos os sertanejos conheciam. Significava que o rei do cangaço estava tomando uma decisão final. Antônio Fagundes, você matou um cachorro que valia mais que 1000 homens iguais a você. E agora descobrimos que você é verme que se alimenta da miséria alheia. Capitão, pelo amor de Deus, eu tenho família. Família? Lampião sorriu friamente.
Então deveria saber o valor da proteção, não é mesmo? Deveria entender porque um cachorro que cuidava de órfãos era sagrado. Um vento forte soprou pela feira, levantando folhas secas que rodopiaram como pequenos ciclones. As crianças se agarraram às barras da batina de Padre Joaquim, pressentindo que algo terrível estava por acontecer. Que justiça o senhor pede para este caso, povo de Juazeiro? Gritou Lampião para a multidão. A pergunta de Lampião ecoou pela feira como sino de igreja, chamando para julgamento. A multidão se agitou, sussurros correram de boca em boca como brasa passando de mão em mão. Alguns tinham medo de falar, outros ferviam de raiva contida. Mas quando seu Severino, o vendedor de rapadura, deu um passo à frente, muitos o seguiram. Capitão Lampião, gritou o homem, a voz embargada de emoção. Este português nunca teve piedade de ninguém. Já vi ele tomar a última galinha de viúva pobre por dívida de 2.000 réis. É verdade, exclamou Dona Conceição, saindo de trás de sua barraca de farinha. Ele cobrou juros da minha comadre quando o marido dela morreu de tuberculose. Deixou ela e os filhos na miséria. Outras vozes se levantaram como coro de condenados. Ele compra a farinha dos produtores por um preço e revende por 3. Já vi ele recusar vender remédio para criança doente porque a mãe não tinha dinheiro. Uma vez ele enganou o meu irmão analfabeto, fez ele assinar papel que não sabia ler. Ele ameaça mandar os capangas quebrar quem atrasa pagamento. Fagundes empalideceu a cada acusação. Tentou negar, mas as vozes se multiplicavam como enxame irritado. Durante anos, ele explorara aquela gente simples, confiando que sua riqueza e seus contatos com autoridades o protegeriam. Nunca imaginou que um dia teria que prestar contas a Lampião. E quanto ao cachorro? Perguntou o cangaceiro, levantando a mão para silenciar a multidão. Zezinho se soltou de Padre Joaquim e correu na direção de Lampião. Seu moço, Dourado salvou muita gente aqui na feira. Salvou a menina da cobra, avisou quando tinha ladrão rondando, até já afugentou onça que desceu da serra. Onça! Lampião arqueou uma sobrancelha. Sim, senhor, confirmou seu Severino. Ano passado, uma onça pintada desceu faminta e ficou rondando a feira de noite. Foi Dourado que a enxotou, latindo a noite toda até ela desistir. Este cachorro protegia toda a feira, murmurou Lampião, olhando o corpinho dourado estendido na poeira. E este homem o matou por ganância. Maria Bonita sussurrou algo no ouvido do marido. Ele ouviu atentamente, assentiu devagar, depois voltou sua atenção para Fagundes. Comerciante, você tem uma última chance de mostrar que tem alma de cristão. O que está disposto a fazer para compensar o mal que causou? Fagundes viu uma brecha e se agarrou a ela como um homem se afogando. Eu posso pagar, posso dar dinheiro para as crianças, posso... Dinheiro? Lampião cuspiu na poeira. Você acha que dinheiro traz de volta o protetor destes meninos? Acha que compra o amor que este bicho tinha por eles? Não, capitão, Fagundes engasgou com as próprias palavras. O desespero lhe subia pela garganta como bile amarga. Eu posso cuidar das crianças, posso dar casa, comida. Lampião riu. Uma risada seca que ecoou pela feira como galho quebrado. Você? Cuidar de criança? Um homem que mata quem protege inocente? Eu mudei, capitão. Este caso me abriu os olhos. Prometo que... Promete? Maria Bonita se aproximou, os olhos negros faiscando de raiva. Homem que especula com fome do povo e mata bicho indefeso não tem palavra que preste. Padre Joaquim deu um passo à frente, as mãos erguidas em gesto de paz. Capitão Lampião, a igreja prega o perdão. Todo homem pode se arrepender e mudar. Padre, respondeu Lampião com respeito, o senhor é homem santo e eu acato suas palavras. Mas me diga, quantas vezes este comerciante procurou sua igreja para pedir perdão pelos juros abusivos? Quantas vezes ele doou algo para os necessitados? O sacerdote abaixou a cabeça constrangido.
Sabia que Fagundes nunca pisara na igreja a não ser em casamentos ou batizados onde poderia fazer negócios. É o que eu pensei, murmurou Lampião. Arrepender agora, na hora do aperto, é fácil. Cadê o arrependimento quando estava sugando o sangue dos pobres? A multidão murmurava a aprovação. No sertão, a justiça de Lampião era respeitada porque ele sempre ouvia os dois lados, mas não tolerava covardia ou exploração dos fracos. Corisco se aproximou do chefe. Capitão, encontramos mais coisa. Este desgraçado tem sociedade com os irmãos Ferreira, aqueles que roubam gado dos pequenos criadores. Os irmãos Ferreira. Lampião conhecia bem aquela família de bandidos que se escondiam atrás de fachada legal. Então este homem não é só ganancioso, é cúmplice de ladrão. Isso é mentira, gritou Fagundes desesperado. Eu só compro couro deles. Negócio legal. Couro roubado é negócio legal, trovejou Lampião. Você sabe muito bem de onde vem esse couro, do gado dos pequenos vaqueiros que os Ferreira roubam de noite. A situação de Fagundes se tornava cada vez mais desesperadora. Cada descoberta dos cangaceiros revelava mais um aspecto de sua ganância desmedida. Ele olhou em volta, procurando apoio, mas encontrou apenas rostos fechados e olhares de reprovação. Por favor, capitão. Suas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Eu tenho mulher e filhos. E Dourado também era família. Retrucou Lampião, apontando para as crianças órfãs. Família destes meninos que agora estão sozinhos no mundo por sua culpa. O sol começava a declinar no horizonte quando Lampião tomou sua decisão final. A luz dourada da tarde batia no corpo de Dourado, fazendo seus pelos brilharem como se ainda houvesse vida neles. As crianças não tinham parado de chorar, e cada soluço era como punhalada no coração dos presentes. Antônio Fagundes, disse Lampião com voz solene, você foi julgado pelo povo de Juazeiro e considerado culpado de 3 crimes. Assassinar covardemente um animal protetor de órfãos, especular com a fome do povo guardando mantimentos em época de carestia e ser cúmplice de ladrões que roubam gado de pequenos criadores. Capitão, eu posso mudar, posso devolver tudo. Devolver? Lampião apontou para Dourado. Como vai devolver a vida deste cachorro? Como vai devolver a segurança que estas crianças perderam? Maria Bonita se aproximou das crianças novamente, tirando do pescoço um cordão com uma medalha de Nossa Senhora. Tomem, anjinhos, esta santa vai proteger vocês agora. Zezinho pegou a medalha com as mãos trêmulas. Obrigado, senhora. Mas e se aparecer outra cobra? E se vier outro bicho perigoso de noite? A pergunta inocente do menino foi como chicotada na alma de todos os presentes. Maria Bonita sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ela também fora órfã. Sabia o terror de dormir desprotegida num mundo cruel. Não se preocupem, disse Lampião, ajoelhando-se diante das crianças. Vou deixar homens meus aqui na cidade. Vocês vão ter proteção. Mas não vai ser igual ao Dourado, murmurou Marinha, a vozinha fina como o vento. Dourado dormia com a gente quando estava frio. Lambia nosso rosto quando estava triste. Dividia a comida mesmo quando estava com fome. Lampião fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia neles uma dureza que fez Fagundes se arrepiar dos pés à cabeça. Comerciante, você tirou do mundo um ser que sabia amar sem pedir nada em troca. Matou por ganância quem só sabia dar. Isso não tem perdão. Capitão, por favor, a sentença está dada. Lampião se levantou devagar. Suas barracas serão queimadas. Todo o estoque será distribuído para os necessitados. E você... Fagundes segurou a respiração. Você vai embora desta cidade hoje mesmo. Se algum dos meus homens te encontrar no sertão daqui a 1 semana, considere sua vida perdida. Um suspiro coletivo correu pela multidão. Esperavam algo pior. Lampião era conhecido por justiças mais severas. Mas Padre Joaquim sorriu aliviado. Não sabiam que o rei do cangaço tinha outros planos. Não me agradeça ainda, disse Lampião.
a voz baixa e perigosa, porque ainda não terminei de falar. O alívio no rosto de Fagundes se transformou em terror novamente. O cangaceiro caminhou até suas barracas, observando os tecidos finos, as bolsas de couro, os produtos importados que o comerciante vendia a preços abusivos. «Joca, Corisco, tragam querosene e fósforos», ordenou Lampião. «Vamos fazer uma fogueira que todo o sertão vai ver». «Não!» gritou Fagundes. «Essa mercadoria vale uma fortuna. É tudo que tenho na vida». «Era tudo que você tinha», corrigiu Maria Bonita friamente. «Agora não tem mais nada». Os cangaceiros começaram a derramar querosene sobre as barracas enquanto a multidão se afastava. O cheiro forte do combustível se misturou ao aroma de couro e poeira que sempre dominava a feira. Algumas mulheres fizeram o sinal da cruz. Fogo sempre impressionava os sertanejos, fossem as queimadas da Caatinga ou as fogueiras de São João. «Capitão, posso fazer uma sugestão?» Padre Joaquim se aproximou cautelosamente. «Fale, padre. Que tal distribuir essas mercadorias para os pobres antes de queimar? Tem muita gente aqui precisando de roupa, de calçado». Lampião refletiu por um momento. «O senhor tem razão, padre. Não faz sentido desperdiçar o que pode ajudar os necessitados». Voltou-se para seus homens. «Separem tudo que puder ser útil para o povo. O resto a gente queima». A feira se transformou numa festa estranha. Mulheres pegavam tecidos para fazer roupas para os filhos, homens escolhiam ferramentas, crianças corriam com sapatos novos nos pés. Era como se um reino de abundância tivesse se aberto para os deserdados da sorte. Fagundes assistia à distribuição de seus bens com o coração sangrando. Cada peça entregue representava meses de lucro, anos de trabalho acumulando riqueza. Minha mercadoria, minha vida inteira. Sua vida inteira sugando sangue alheio, retrucou Corisco, jogando um saco de farinha nos braços de uma mulher magra. Agora está devolvendo para o povo o que sempre foi do povo. Quando terminaram a distribuição, sobraram apenas os produtos mais caros. Sedas importadas, joias, objetos de luxo que não serviam para o povo simples da feira. Esses foram empilhados numa grande pilha no centro do mercado. «Agora sim», disse Lampião, riscando um fósforo. «Esta fogueira vai ser em memória de Dourado, o cachorro que sabia o que este comerciante nunca aprendeu, que proteger os fracos vale mais que todo o ouro do mundo». A chama lambeu o querosene e explodiu em línguas alaranjadas que se ergueram para o céu como prece fervorosa. O fogo cresceu rápido, alimentado pelo querosene e pela madeira seca das barracas. As chamas dançavam contra o céu que escurecia, criando sombras fantasmagóricas que tremulavam nas paredes dos sobrados ao redor da feira. O calor era intenso, fazendo todos recuarem, mas ninguém conseguia desviar os olhos daquele espetáculo de justiça primitiva. As sedas importadas se desfaziam em labaredas azuis e verdes. As joias estouravam no calor como pequenos fogos de artifício. O couro crepitava e chiava, liberando uma fumaça negra que subia em espirais para as estrelas que começavam a aparecer. Era uma fogueira como as antigas, quando os homens ainda acreditavam que o fogo purificava os pecados do mundo. «Olhem bem esta chama!» gritou Lampião para a multidão, sua voz ecoando por cima do crepitar das chamas. «Ela queima a ganância, queima a crueldade, queima a exploração dos pobres». As crianças órfãs observavam hipnotizadas, ainda abraçadas ao corpo de Dourado. O reflexo das chamas brincava nos olhos dourados do animal morto, como se ele também estivesse assistindo àquela estranha cerimônia em sua honra. «Capitão», murmurou Zezinho, «o senhor acha que Dourado está vendo isso lá do céu?» Lampião se ajoelhou ao lado do menino. «Tenho certeza, meu filho, e ele deve estar feliz sabendo que sua morte não foi em vão, que ela trouxe justiça para vocês e para o povo desta feira». Fagundes contemplava suas riquezas virando cinzas, as lágrimas escorrendo pelo rosto gordo. 20 anos juntando, 20 anos trabalhando,
20 anos roubando, corrigiu seu Severino, cuspindo no chão. Agora tá pagando na mesma moeda. Maria Bonita se aproximou do comerciante, os olhos refletindo a luz das chamas. Sabe qual é a diferença entre você e este cachorro? Ele protegia por amor, você acumulava por egoísmo. Ele dividia até quando tinha pouco. Você sonegava mesmo tendo muito. Mas eu tenho família, tenho filhos. Como vou sustentar minha mulher e meus meninos? Do mesmo jeito que essas crianças vão se sustentar agora que matou o protetor delas, replicou Maria Bonita sem piedade. Trabalhando honestamente, pedindo ajuda quando precisar, contando com a bondade dos outros. A fogueira rugia cada vez mais alta, iluminando toda a feira com uma luz dourada que lembrava os pelos de dourado. Algumas pessoas começaram a cantar baixinho uma cantiga sertaneja sobre justiça e proteção divina. Outras apenas observavam em silêncio religioso, sabendo que estavam presenciando algo que contariam aos netos. Antônio Silvino se aproximou de Lampião. Bela justiça, irmão. Este comerciante vai pensar 2 vezes antes de maltratar outro inocente. Se é que vai ter chance, murmurou Lampião sombriamente, porque o castigo dele ainda não acabou. As palavras de Lampião fizeram Fagundes estremecer. O comerciante olhou ao redor, procurando alguma saída, mas estava cercado por cangaceiros armados e uma multidão que já não escondia seu desprezo por ele. A fogueira continuava crescendo e, junto com ela, crescia uma sensação de que algo ainda mais terrível estava por vir. O que o senhor quer dizer? Gaguejou Fagundes. Lampião não respondeu imediatamente. Caminhou até onde estava o corpo de Dourado, tirou o chapéu de couro e fez uma oração silenciosa. Depois se voltou para Padre Joaquim. Padre, este cachorro merece um enterro cristão? O sacerdote hesitou. Bem, capitão, tecnicamente a igreja não... Não estou perguntando sobre técnica, padre. Estou perguntando sobre justiça. Este animal serviu a Deus protegendo os pequeninos. Não merece descansar em solo sagrado? Padre Joaquim olhou para as crianças órfãs, depois para a multidão expectante. Acho que sim. Deus ama todas as suas criaturas, especialmente as que protegem os inocentes. Então enterrem Dourado no cemitério da igreja, com uma cruz de madeira e tudo, e escrevam nela: aqui jaz um guardião que nunca falhou. A proposta causou murmúrio na multidão. Era quase inédito enterrar um animal em cemitério cristão, mas ninguém ousou protestar. Lampião tinha a autoridade moral que poucos homens possuíam no sertão. E quanto a este aqui? Perguntou Corisco, apontando para Fagundes. Ah, este... Lampião sorriu, mas não era um sorriso agradável. Este vai ajudar a carregar o caixão. Caixão? Fagundes empalideceu ainda mais. Claro, vamos fazer um caixão bonito pro Dourado. Madeira boa, forrado com veludo, e você vai pagar por ele. Mas, capitão, o senhor diz que eu tô expulso da cidade. Como vou conseguir dinheiro? Problema seu, disse Lampião friamente. Pode vender suas roupas, suas joias, o que sobrou que não queimou, ou pode trabalhar. Já ouviu falar em trabalho, seu parasita? A humilhação de Fagundes era completa. Um comerciante rico e respeitado sendo obrigado a trabalhar braçalmente para pagar o funeral de um cachorro que ele mesmo matara. Era uma ironia que fazia o povo da feira sussurrar a aprovação. Joca, ordenou Lampião, vá buscar mestre Severino, o melhor marceneiro da cidade. Diga que é para fazer um caixão especial, por conta do nosso amigo comerciante aqui. E se ele não tiver dinheiro? Perguntou Joca. Aí ele vai ter que trabalhar na carpintaria até pagar a dívida, respondeu Lampião. Vai aprender o que é ganhar o pão com o suor do rosto, em vez de explorar os outros. A fogueira começava a diminuir, mas ainda iluminava os rostos tensos ao redor. Fagundes compreendeu que sua tortura estava apenas começando. Mestre Severino chegou correndo, ainda com serragem nos cabelos grisalhos e o avental de couro manchado de cola e verniz. Era homem conhecido em Juazeiro por fazer os melhores móveis da região.
camas, armários, até alguns caixões quando necessário. Parou ofegante diante de Lampião, o peito subindo e descendo rapidamente. "Capitão me chamou?" perguntou, tirando o chapéu com respeito. "Mestre Severino, preciso que faça um caixão especial, pro cachorro ali." Lampião apontou para Dourado. "Quero madeira de lei, forro de veludo vermelho, alças de bronze. O melhor que o senhor puder fazer." O marceneiro coçou a cabeça confuso. "Capitão, com todo respeito, é para um cachorro mesmo?" "Não é um cachorro qualquer", respondeu Lampião solenemente. "É um herói que deu a vida protegendo órfãos. Merece ser tratado como tal." Mestre Severino olhou para as crianças chorando, depois para Fagundes tremendo ao lado da fogueira. "Entendo, capitão. Será uma honra fazer esse trabalho. Quanto tempo tenho?" "Até amanhã ao meio-dia. E este senhor aqui?" Lampião empurrou Fagundes na direção do marceneiro. "Vai ser seu ajudante. Ele paga o material e a mão de obra." "Eu não sei trabalhar com madeira", protestou Fagundes. "Então vai aprender", disse mestre Severino, observando o comerciante com desprezo mal disfarçado. "Conheci sua fama de explorador. Será interessante ver como se sai com as próprias mãos sujas. Mas eu tenho que ir embora da cidade, só depois que pagar suas dívidas", cortou Lampião. "Primeiro enterra direito quem você matou, depois pensa em fugir." A multidão começou a se dispersar lentamente, mas muitos permaneceram para assistir ao desenrolar daquela estranha justiça. Nunca viram um homem rico sendo obrigado a trabalhar braçalmente para pagar o funeral de um animal. Era a reviravolta que apenas Lampião seria capaz de criar. Maria Bonita se aproximou das crianças. "Vocês vão ficar onde hoje à noite?" "Na igreja", respondeu o padre Joaquim antes que elas pudessem falar. "Sempre tem lugar na casa de Deus para os necessitados." "Bom", disse Maria Bonita, tirando uma bolsinha de couro da cintura. "Tomem estas moedas, é para vocês comprarem comida e roupas novas." Zezinho olhou as moedas de ouro com olhos arregalados. "Senhora, isso é muito dinheiro." "Dourado merecia muito mais", respondeu ela, acariciando o cabelo do menino. "Cuidem bem uns dos outros como ele cuidava de vocês." Fagundes observava a cena com amargura crescente. Sua riqueza estava sendo distribuída. Ele seria forçado a trabalhar como operário, e tudo por causa de um cachorro vira-lata. A injustiça da situação o corroía por dentro como ácido. "Mestre Severino", disse Lampião, "leve este homem e ponha ele para trabalhar. Quero ver calos nas mãos dele antes do amanhecer." A oficina de mestre Severino ficava numa rua estreita atrás da igreja, num sobrado antigo, onde o cheiro de madeira e verniz impregnava até as paredes. À luz de lampiões a querosene, o marceneiro começou a selecionar as tábuas mais bonitas que tinha. Jacarandá polido, pau-brasil vermelho, algumas peças de mogno que guardava para ocasiões especiais. "Nunca pensei que faria um caixão tão bonito para um cachorro", murmurou, passando a mão na madeira lisa. "Mas se o capitão Lampião pediu, deve ter seus motivos." Fagundes estava encostado na parede, observando com desânimo. Suas roupas finas já estavam sujas de poeira e fuligem da fogueira, o rosto gordo melado de suor e lágrimas secas. Isso é humilhação demais. Um comerciante respeitado trabalhando em carpintaria. Respeitado. Mestre Severino cuspiu no chão. "Tu acha que alguém nesta cidade te respeitava? Te temiam, isso sim. Medo dos seus juros, dos seus capangas, das suas trapaças. Eu sempre paguei bem por seus móveis." "Pagou porque precisava impressionar a clientela rica", retrucou o marceneiro, pegando uma serra afiada. "Mas nunca se importou se eu tinha que vender barato para você e caro para os outros para compensar." Fagundes não respondeu. Sabia que era verdade. Sempre negociara preços abusivos, aproveitando-se do fato de ser um dos poucos compradores de móveis finos da região. "Pegue aquela plaina ali", ordenou o mestre Severino, apontando para uma ferramenta pesada. "Vai alisar essas tábuas até ficarem que nem espelho." "Eu não sei usar isso." "Então aprenda.
Ou prefere que eu chame o capitão Lampião para explicar por que o trabalho não está andando? A ameaça surtiu efeito imediato. Fagundes pegou a plaina com mãos trêmulas e começou a passar sobre a madeira. A ferramenta era pesada, exigia força nos braços e coordenação que ele não possuía. A cada movimento, pequenos cavacos voavam, mas a superfície não ficava lisa como deveria. Não é assim, resmungou o mestre Severino, tomando a plaina das mãos gordas do comerciante. Olhe bem como se faz. O marceneiro deslizou a ferramenta sobre a tábua com movimentos precisos e ritmados. Longos cavacos enrolados caíam no chão, deixando a madeira lisa e brilhante. Parecia fácil em suas mãos calejadas, mas quando Fagundes